O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim assim seja. Podem sentar para uma pequena meditação. Quando ouvimos as palavras mais duras, mais radicais de Jesus, nosso Senhor, Jesus acaba mostrando uma imagem dele que nós não estamos acostumados. A gente gosta de olhar Jesus misericordioso, acolhendo todo mundo, acolhendo as crianças, realizando prodígios, curas, milagres. Mas quando Jesus fala de uma forma mais firme, a gente percebe no Evangelho uma certa rejeição. As pessoas não querem ouvi-lo quando ele fala de forma mais dura. E o texto que nós acabamos de ouvir, Jesus faz uma espécie de reclamação contra o povo de Nazaré, a cidade onde ele foi criado, que não quer ouvi-lo, que não quer aceitar, que não quer acreditar que ele é o Messias, que não quer aceitar, no fundo, a presença de Jesus, e por isso o rejeitam. Rejeitam a ponto de não querer ouvi-lo, tentando expulsá-lo da cidade. Não querem ouvir, não querem dar atenção àquilo que ele fala, não querem mudar de vida, e ainda por cima decidem expulsá-lo da cidade. Como se ele fosse um criminoso ou alguém que estivesse atrapalhando, por assim dizer, a vida das pessoas. E Jesus precisa exercer a sua missão, porque foi para isso que ele veio, foi para isso que ele foi enviado. E ele passa pelo meio deles e segue o seu caminho, segue a sua missão. Eu gosto de imaginar a atitude de Jesus neste texto. Certamente uma certa ironia. Quando eles tentaram empurrar Jesus no precipício, Jesus passou por meio deles e, sorrindo de canto de boca, dizendo assim: não é a hora ainda, vocês não vão conseguir fazer isso, não é o momento de eu me entregar ainda, vai acontecer um momento, mas agora não. E ele passa por meio deles e segue. A missão que Jesus precisa exercer é a missão de anunciar a salvação. Aqueles que não querem, ele não gasta tempo com aqueles que não querem abraçar a salvação. Não querem, ele segue adiante. Que a gente saiba acolher
em nossa vida a salvação anunciada por Jesus, nosso Senhor. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, a história que Jesus cita no Evangelho do Naamã, general do exército do rei da Síria, que está com lepra. Aqui tem algumas coisas importantes. Primeiro, que o rei da Síria tentou comprar a cura de Naamã, oferecendo ao rei de Israel uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de riqueza. E o rei de Israel fica muito triste e furioso. Primeiro porque o rei da Síria achou que ele pudesse curar alguém. E o rei de Israel sabe que não pode curar ninguém. Esse é um primeiro momento. E segundo que o próprio rei de Israel ainda não se convenceu de que Deus pode fazer isso. E de que as graças de Deus não se pode comprar com nenhum dinheiro. E aí o profeta Eliseu, o homem de Deus, aparece na história e pede um exercício, né, para o general do exército entrar, né, 7 vezes, se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E o primeiro pedido, ele se recusa, porque viajou de tão longe, e na terra onde ele estava tinha tantos rios. E por que tinha que se banhar no Rio Jordão? Podia se banhar em outro rio. Coloca a situação diante do profeta Eliseu. E o servo deste general, ele faz uma repreensão. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, tudo bem, você tinha o direito de reclamar. Mas o que custa entrar 7 vezes na água do Rio Jordão? Quase que quem diz assim, viu? Para quem está com o corpo coberto de lepra, entrar 7 vezes dentro da água vai mudar o quê? Já está tudo machucado, já está tudo ferido. Então entrar 7 vezes não vai fazer diferença. O que custa? Faz. Uma manifesta, por assim dizer, uma confiança. Uma confiança em Deus, até mesmo, né? Depois de insistir, então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. A sua carne tornou semelhante a de uma criancinha, e ele ficou purificado. Ele ficou purificado. Aqui, muito mais do que purificado da lepra, enquanto enfermidade no seu corpo, é ficar purificado também dos pecados. E para se purificar dos pecados é preciso arrependimento, é preciso mudança, é preciso perseverança, é preciso continuar buscando, é preciso fazer aquilo que Deus nos pede. Porque não dá para se purificar dos pecados sozinhos. Se não nos arrependermos dos nossos pecados e não fazermos aquilo que Deus nos pede, não seremos purificados. Então é preciso obedecer a Deus. E as graças de Deus, os benefícios que Deus tem para nós, não se compra com dinheiro algum. Não se paga com dinheiro algum. Porque se fôssemos pagar o que Deus nos faz, não teríamos dinheiro suficiente para pagar tudo que Deus nos faz. Não pagaríamos. Nem que a gente gastasse uma fortuna, a gente não tem condições de pagar. Porque Deus não precisa de coisas materiais. Mas é preciso que a gente faça em nossa vida a vontade dele. Se nós precisamos ser curados, né, não é negociando com Deus que a gente vai ser curado. Não. Mas é fazendo a vontade dele. É entendendo qual é a vontade dele para nós. E assim nós seremos, né, purificados dos nossos pecados também. Assim como foi o general Naamã foi purificado da lepra. Peçamos a Deus que nos dê a graça da conversão e da perseverança para seguir os passos de Jesus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.